Quinto volume da Tréplica. A solução do desencanto da vida da matéria, que o mal parecia que não tinha mais fim, mas tudo que tem princípio tem fim, e tudo na matéria é assim. E assim chegou o fim da jaula da matéria. Estavam todos enjaulados pela matéria, sem saberem como sair daí para fora, e por não saberem como chegaram aí e como ficaram assim. Então, não sabiam como sair daí para fora, nem como sair daí. Estavam enjaulados pela matéria. E por estarem enjaulados pela matéria, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, porque não conheciam a verdadeira origem. Ninguém sabia de onde era. Ninguém sabia de onde veio. Ninguém sabia de onde surgiu. E aí todos enjaulados na matéria. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. E, na mesma hora, indignados por não saberem o porquê da vida. Ninguém sabia como veio parar aí, nem como sair daí. Então, aí estava brigando por tudo, se aborrecendo por tudo, guerreando por tudo, discutindo por tudo, uns contra os outros, por tudo. E dentro dessa jaula da matéria nasceu, nos enjaulados, a vaidade, a ganância, a ambição, a arrogância e a pretensão de aparentarem ser aquilo que não são. Então, viviam uns contra os outros dentro dessa jaula da matéria, que é este mundo que ninguém sabia o porquê dele. E assim, dentro dessa jaula, viviam todos ferozes, como verdadeiras feras humanas, uns contra os outros, ferozmente, uns contra os outros. As feras não se entendiam dentro desta jaula e liquidavam uns aos outros, friamente, muitas vezes sem motivo e sem razão. E aí viviam, nesse mar de desespero, nessa vida de descontentamento, onde imperava a prosa e a vaidade. Queriam fazer do nada um tudo que não podia ser. Então, os infernos das aparências multiplicavam o sofrimento e os tormentos, e as feras dentro desta jaula de matéria sem poderem resolver o ideal de todos, que era a paz e o bom viver. E assim, vivendo nesse lodaçal de aparências, e as controvérsias de tudo, sempre em evidência. E daí, o inconformismo e a insatisfação reinante fazia com que sossego não existisse. E assim, a vida se tornou uma vida de correrias e apressados para resolver o quê? Para resolver a multiplicação da desilusão. E a vida continuava fervendo por todos os lados, fervendo de uma tal maneira que se tornou sem garantias. A poluição em ordem do dia, e a degeneração no seu progresso, e daí as ruínas aumentando e a confusão se generalizando, e todos confusos, sem saberem como endireitar, e tudo cada vez mais a piorar. E todos malhando em ferro frio, como quem diz: estamos desanimados, já sem força para lutar, e o desespero chegando, e o fracasso consumindo, e as ruínas liquidando. E todos neste dilema de esperar a tempestade passar. E assim, nesta situação, em muitos lugares do mundo, já não se enxerga a vida. Parece que tudo já está morto em vida. Para esses, o mundo terminou, a vida acabou, só resta desaparecer. Em muitos lugares no mundo, esses furacões, esses tufões, esses terremotos e essas epidemias já desiludiu os remanescentes que ainda vivem por viver. Mas os que ainda estão iludidos ainda têm forças para reagir. Mas os desiludidos nada querem saber, porque não adianta viver sem saber por quê. Sem saber por que está vivendo é sofrer sempre. Então pergunta a si mesmo: por que eu vivo?
se ninguém me responde? Viver sem saber por quê é penar muito, é sofrer muito, porque não sabe o porquê está vivendo. Muitos já chegaram a esta conclusão e encaram a vida como se a vida nada fosse, como de fato a vida nada é. Por estarem desiludidos de todos esse nada que aparentemente parece ser tudo e verdadeiramente nada é. Então, os desiludidos já não sonham mais com a mentira como se fosse verdade. E quem não sonha mais, caiu na realidade da vida. E quem cai na realidade da vida, não se ilude mais com as ilusões da vida. E quem não se ilude mais com as ilusões da vida, vive a vida como ela deve ser vivida. Se restringe somente ao necessário para viver. Não vai perder tempo mais com ganâncias, nem ambições, nem vaidades, nem orgulho, com esses pontos falsos da vida. Não perde tempo mais com as aparências da vida. Então, levar a vida correta como ela deve ser vivida. Porque o que adianta ambição? Nada. Porque o que adianta ganância? Nada. Porque o que adianta vaidade? Nada. Porque o que adianta orgulho? Nada. Porque o que adianta presunção? Nada. E por isso, de repente, lá se foi embora a vida, e tudo aparente do nada aí ficar. O que adiantou tanta luta para tudo acabar em nada? Mas muitos pensam ser aquilo que não são, julgam ser aquilo que não são, julgam ser donos daquilo que não é, que é a vida, que de um momento para outro termina em nada. Então, quem conhece o que a vida é, não padece tanto, porque a vida não é o que muitos pensam que é. A vida não tem garantias. Por isso, para morrer não tem hora, não tem nada. Então, quem sabe o que a vida é, rege a vida como ela é. Quem rege a vida como ela é, se acomoda com as necessidades da vida. As necessidades da vida é tudo aquilo que é preciso e necessário para viver. Tem a vida dentro do limite da vida, porque fora do limite da vida, prejudica a vida. Porque tudo tem limite. Passou dos limites, sofre as consequências da imprudência do abuso e da falta de respeito a si mesmo e às demais coisas. Tudo com limite, tudo dentro do limite é normal e natural. Fora do limite, as anormalidades criam o desequilíbrio por passar dos limites. Mas a vontade não respeita limites, e por a vontade não respeitar limites, é que o sofrimento gira em torno de tudo que está fora dos limites. Fora dos limites surgem as anormalidades, e das anormalidades surgem os desequilíbrios, e dos desequilíbrios surgem os sofrimentos, os padecimentos de quem está fora dos limites, sofrendo e padecendo e aparentando estar certo. Foi o que se deu no princípio, saíram fora do limite. Existia uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. O limite era só até aí, e a vontade, por ser livre, usaram a vontade e passaram do limite. Entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso, e o resultado foi chegar a estas condições que estão, usando sempre a vontade, por a vontade ser livre. E por a vontade ser livre, até hoje todos fazendo uso da vontade, esquecendo que tudo tem limite. Mas a vontade não reconhece limites, por a vontade ser livre. E vieram usando, então, a vontade, e cada qual fazendo o que aparentemente parecia ser bom, ou parece ser bom, e a vontade, então, admitindo tudo e criando esse burburinho de confusões, que ninguém aguenta, por a vontade ser livre. E por a vontade ser livre,
e não reconhecer limites é que há os abusos da ganância, da inveja, da ambição, da vaidade e tudo enfim. Tudo que passa do limite estão todas as ruínas reunidas. Passou dos limites, está em ruínas. Foi o que se deu no princípio e como há muito vem se dando. Passou dos limites, não há mais respeito a nada. O respeito se acaba e daí ninguém passa mais a respeitar ninguém. E desse modo se multiplicam as ruínas. E depois, como consertar? Depois que as ruínas tomam pé, não encontram jeito nem maneiras. Então, aí há o esfacelamento, por não existir entendimento, se tornando todos desentendidos. Tudo isto por passar dos limites. E a vida, assim, foi sugerida e formada pela inconsciência, que é a base da inexperiência. A inexperiência é o ponto básico da falta de consciência positiva, para não entrar na parte negativa, que é a parte da inexperiência da vida. A inexperiência é o fator das más consequências. E daí, se desenvolvendo a parte negativa da vida e surgindo a multiplicação dos desacertos, que, embora depois queira acertar, e fica sempre por acertar, por ter se desenvolvido a parte negativa. E de forma que hoje, todos cientes do ponto de vista certo, que é a recuperação do animal racional, para que o animal racional passe para aparelho racional, e como aparelho, adquirindo a parte consciente da vida, e daí começando a acertar, e a multiplicação dos acertos para o bem-estar da vida. Uma vez ligados ao mundo racional, como já sabem perfeitamente, começam a ser orientados racionalmente. Então, começa tudo a dar certo na vida, por estar ligado à parte consciente e positiva e se desligar da parte inconsciente e negativa, em que o animal de origem racional estava enjaulado como animal, na vida da matéria. E como animal, tudo mal, e tudo de mal a pior sempre, por ser a parte inconsciente da vida, porque animal não é consciente, e por isso é animal. O animal fala em consciente, mas não conhece o que é consciente por ser animal. O animal é um livre pensador, e o consciente do animal é o consciente do inconsciente, porque é consciente hoje e amanhã não é. É um consciente que está sempre falhando, sempre mudando. Hoje é com consciência que isto é feito. Amanhã já não é mais, já é desfeito. Então, o consciente do animal é variante. Não é o consciente verdadeiro. Basta ser animal para não saber o porquê de sua natureza ser animal, e muito menos as demais coisas. Então, hoje, aí está em suas mãos o conhecimento consciente e positivo por ser racional. E daí a redenção, que é a mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, porque são de origem racional e não de origem animal. E por isso que todos têm raciocínio, e o raciocínio é de origem racional. E no raciocínio está o comando da vida, do ser racional, que agora chegou à fase da natureza do seu desenvolvimento e funcionamento, de todos desta forma, voltando ao seu verdadeiro estado natural, que é racional. E assim a vida tinha mesmo que passar por tudo isto para a lapidação, limpeza e desilusão, para chegar o amadurecimento e ter condições imediatas de conhecer e reconhecer a fase de sua recuperação, a fase racional. Então, tinham que passar por tudo isto e por tudo ainda que estão passando, como costumam dizer, que o sofrimento é o melhor mestre para deixar de sofrer. E assim agora,
a vida chegando no ponto final do sofrimento, por aí estar a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, saindo dessa forma todos da jaula da matéria, abrindo assim a porta da jaula da matéria, porque estavam enjaulados como animais racionais pela matéria. E agora foi aberta a porta da jaula e passaram para uma categoria superior, que é de aparelho racional. E não mais como animais racionais, enjaulados aí na matéria sem saberem porquê. Que assim estavam desta forma, que ninguém se conformava ser da maneira que são, e viverem da maneira que viviam, e que vivem ainda. Ninguém se conformava de viver assim, nem de ser assim como são, com medo uns dos outros, neste tufão de confusão reinante em toda parte. Então, agora sim, todos libertos da jaula da vida da matéria, enjaulados porque ninguém sabia o porquê que eram assim, e viviam assim, sem saberem porquê, ignorando tudo. Não sabiam o porquê de tudo que existe, das coisas normais e necessárias. Não sabiam o porquê de sua existência. Ninguém sabia. Então viviam todos submetidos à jaula da matéria. Ninguém sabia como veio parar aí, nem como sair daí. Só sabiam que morriam e pensavam que a vida se resumia nisso, nascer e morrer, esquecidos por completo que nada se acaba, tudo se transforma em classes inferiores com vidas diferentes. Morriam e julgavam que a vida acabou. Não, a vida não acabou porque nada se acaba. Se extingue numa vida e se transforma em outra, em classes inferiores. Nada se acaba. Mas o animal enjaulado pela matéria resumia a vida como um bicho: nascer, viver e morrer. Nada sabia dizer da sua transladação na vida da matéria, por desconhecer o porquê que assim são. Então, aí viviam enjaulados em verdadeiras trevas, por falta de esclarecimentos de sua verdadeira origem. E assim como papagaios, muitos rudes só conheciam o que aprendiam, para mais ou menos ou malmente viverem como um animal, desconhecidos da sua origem e do seu verdadeiro fim. Então, vivendo desta maneira mais esquisita, vivem uns contra os outros, por serem seres desequilibrados, por estarem na categoria de animal de origem racional, mas desconhecidos de sua origem. Então, para ficar mais simplificado, o nome ficou sendo animal racional, mas o certo não é assim. O certo é animal de origem racional, porque a origem é o mundo racional, a origem do raciocínio. E assim, agora, chegou o fim da jaula da matéria, e o animal passando para a categoria superior, que é de aparelho racional. Como aparelho racional, está ligado ao mundo racional, ao mundo dos puros, limpos e perfeitos. E a vida mudando de inconsciente para consciente, de animal para aparelho racional. E a categoria de animal sendo extinta, por todos passarem para aparelho racional, dentro da fase da natureza, que é a fase racional. E daí se extinguindo definitivamente a vida do ser racional na matéria, por todos estarem de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, acabando a vida de transmutações do animal racional, de mudanças inadequadas à vida, e daí a multiplicação do sofrimento da vida e os males surgindo sempre sem ter um paradeiro. E agora está aí o paradeiro, a fase de recuperação do animal racional, a fase racional.